Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial a propósito del caso Humala Heredia. Tenemos acá con nosotros, vía enlace en vivo, con el senador Sergio Moro. Sergio Moro fue además juez del caso Lava Jato en Brasil y hoy por hoy es, como le hemos dicho, senador, pero además presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Brasil, que en este contexto está realizando una investigación, está haciendo requerimientos de información a la Cancillería brasileña por el asilo de Nadine Heredia, la ex primera dama peruana. Entonces vamos a darle la bienvenida al senador Sergio Moro. ¿Cómo está, senador? Tudo bem, um prazer estar falando aí com o Peru 21 e estou pronto para responder aí, esclarecer as consequências que esse episódio está tendo aqui no Brasil. Obrigado. Entonces, empecemos con la primera pregunta. Es querer saber las primeras impresiones que ha tenido usted o en Brasil el asilo de Nadine Heredia allá en ese país. Olha, esse asilo tem causado grande indignação perante a sociedade brasileira. Também a imprensa brasileira tem sido bastante crítica. E no Congresso Nacional, nós entendemos necessário solicitar esclarecimentos por parte do governo Lula, especialmente do chanceler Mauro Vieira, porque o asilo ele é concedido, um instrumento concedido na América Latina, existe até uma tradição para casos normalmente envolvendo crimes de opinião ou situações claras de perseguição política, e não para crimes comuns, especialmente, como é o caso, uma condenação por crime muito grave que é de corrupção. Então, estamos tomando as providências aqui no Senado Federal, na Comissão de Relações Exteriores, para convocar o chanceler para prestar esclarecimentos. Por el momento, el canciller brasileño ha emitido algún pronunciamiento o el gobierno de Lula da Silva ha dado alguna explicación de por qué ha concedido el asilo a Nadine Heredia. Ele apenas deu entrevista, na imprensa, assumindo a responsabilidade, afirmando que ele teria feito isso independente do presidente Lula. Mas é muito difícil acreditar que não haja um envolvimento do próprio presidente, já que não faria muito sentido a concessão desse asilo, senão como um movimento político do próprio presidente Lula. E o que causou aqui a nós brasileiros especial indignação foi o fato não só da concessão do asilo, mas de ter sido enviado um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, para buscar a Nadine Heredia com, com todas as honras de um chefe de Estado. Quem é condenado por corrupção pela justiça de outro país, e aqui não há nenhum apontamento, nenhuma justificativa aqui no Brasil de que essa sentença não fosse justa, que ela não fosse proferida segundo o devido processo legal, não há nenhuma justificativa para se buscar alguém que foi condenado a 15 anos de prisão, aparentemente, por corrupção, e ainda por um suborno que teria sido pago por uma empresa brasileira. Então, isso tem causado aqui uma grande indignação e o governo Lula vai ter que se explicar. Como o chanceler foi a pessoa especificamente envolvida, ainda que nós acreditemos que estava agindo por ordem do presidente Lula, mas é ele que vai ser ouvido na comissão. Acá en Perú nos sorprendió el asilo de Nadine Heredia, que aparentemente fue de un momento a otro, pero todos los indicios indican que esto fue coordinado con premeditación. ¿Qué piensan ustedes ahí al respecto? ¿Ha habido una coordinación previa entre Lula da Silva o el gobierno y Nadine Heredia? ¿Qué información tienen al respecto? Não, causou espanto a todos nós a velocidade com que os fatos se sucederam, porque aparentemente na mesma data da sentença houve a procura da embaixada brasileira
e a concessão do asilo e do salvo-conduto, aparentemente na mesma data, com ela sendo depois transladada aqui para o Brasil. É muito difícil acreditar que não houve alguma coordenação prévia, mas a convocação do ministro, do chanceler, para falar perante a Comissão de Relações Exteriores, é exatamente a oportunidade que nós teremos para fazer essas indagações específicas ao ministro, ao chanceler, e ver o que ele irá nos responder. Então, não vou tomar nenhuma conclusão prévia, mas a velocidade dos fatos sugere que havia alguma coordenação prévia. ¿Qué puede pasar con el canciller Vieira si no les convence a ustedes sus explicaciones? ¿Cuáles son los escenarios a futuro? A responsabilidade, em princípio, é política. E os fatos têm que ser esclarecidos pelo governo Lula, tem que ser tratado com absoluta transparência. O Brasil tem um histórico, tem um problema com corrupção e uma tradição de impunidade. Nós não precisamos importar políticos corruptos de outro país. E, além disso, nós assistimos com admiração ao trabalho que o Peru vem fazendo, né, de buscar a punição de pessoas que se envolveram nesse tipo de crime. Então, é algo elogiável da Justiça do Peru estar fazendo esse trabalho. Não tem nada o Brasil que interferir ou se envolver nesse tipo de assunto. Se, a depender do desdobramento dos fatos, pode ser que esse asilo seja revogado. Pode ser que, mudando, inclusive, o próprio governo Lula, esperamos que isso aconteça em 2026, com as eleições gerais, que esse asilo seja, inclusive, revogado, porque dentro dos parâmetros da legislação e do Tratado Brasileiro, e o que a sociedade brasileira acredita, ele não é aceitável. Há uma similitude, guardadas as devidas proporções, com o refúgio que o Lula concedeu nos mandatos presidenciais deles anteriores ao indivíduo chamado Cesare Batista, que era alguém foragido da justiça italiana, que havia se envolvido em assassinatos políticos lá na Itália e se afirmava como vítima de um processo injusto. Claro que assassinatos são mais graves do que corrupção, mas ainda assim, naquela ocasião, foi concedido esse refúgio, que acabou sendo revogado pelos governos posteriores do Brasil. E aquele indivíduo que se afirmava inocente, perseguido pela justiça italiana, depois, quando foi extraditado, confessou os crimes, mostrando que não era inocente e não havia nenhum problema aí com a justiça italiana. Então, esperamos que isso aconteça, mas quem sabe até o próprio governo Lula possa reconhecer o erro de conceder esse asilo e ele mesmo revogá-lo, embora me pareça isso uma hipótese mais improvável. O sea, ustedes sí, por lo menos ven un escenario en el que el asilo a Naín Heredia puede ser revocado, pero no necesariamente en este gobierno de Lula. Es difícil, como usted dice, sino ya en un gobierno posterior. Sim, acredito que num governo posterior, pelo repúdio que a sociedade brasileira, pelo repúdio... porque esse asilo ele não está em conformidade com a lei brasileira, com os tratados que o Brasil também faz parte. O asilo é para ser concedido a alguém, por exemplo, que é refugiado de um regime ditatorial. Vamos colocar aqui casos de políticos venezuelanos perseguidos pela ditadura de Maduro, ou pessoas que muitas vezes são processadas em outro país por crime de opinião. Então, o asilo, nesse cenário, tem uma legitimidade, é um instrumento legítimo para ser utilizado em direito internacional. Agora, não para concessão desse benefício a alguém que foi condenado por corrupção, sem que haja qualquer sombra de questionamento aqui no Brasil quanto ao devido processo legal que foi cumprido aí pela justiça peruana. Claro que a gente não tem condições de ingressar no mérito, numa avaliação específica da sentença, mas nós não podemos, de antemão, simplesmente, sem qualquer justificativa, conceder o asilo a alguém que foi condenado pela justiça de outro país por um crime tão grave como corrupção. E o que também nos espanta é o fato de que, na origem, esses crimes teriam sido também
perpetrados por uma empresa brasileira, a Odebrecht, que também subornou diversos agentes políticos aqui no Brasil. Então, em qualquer perspectiva, até por essa questão específica relacionada ao Brasil, não há justificativa para esse asilo. ¿Y ustedes van a estar satisfechos, me refiero en la Comisión de Relaciones Exteriores o en el Senado brasileño, con las explicaciones que pueda dar el canciller o también van a buscar que el mismo presidente Lula da Silva dé alguna respuesta? Pela legislação brasileira, nós podemos convocar no Congresso, tá, para prestar esclarecimentos o chanceler, os ministros do governo Lula, mas não ele diretamente. Nós não temos, nesse momento, essa possibilidade. Mas ele vai ter que prestar esclarecimentos, né, à opinião pública. Até o momento, não vi declarações dele a esse respeito, mas esse é um tema que certamente deve crescer perante a opinião pública brasileira. E vamos ver o que o chanceler vai dizer. Acho muito difícil que ele tenha agido à revelia de determinações do próprio presidente da República. Ahora, usted habló de la situación de corrupción que vive Brasil, habló del caso Lavallato, del caso Odebrecht. Quería saber cuál es la situación de esa investigación. Hemos visto acá en Perú, bueno, es un hecho además que el presidente Lula da Silva se le anularon las sentencias, pero entendemos que se tienen que volver a realizar los juicios. Quería saber si usted nos puede acercar cuál es la situación de todo el caso Lavajato allá en Brasil. Bem, infelizmente o Brasil tem uma tradição de impunidade da grande corrupção, e essa tradição ela foi quebrada durante a Operação Lava Jato, mas durante esse governo, pelo clima hostil diante do combate e a prevenção à corrupção, nós temos visto diversas condenações sendo anuladas, mas normalmente por questões meramente formais, por formalismos, a meu ver, injustificados. No fundo, o que nós temos é uma reviravolta política e nós precisamos recuperar essa agenda de corrupção. Até porque nenhuma dessas anulações tem por base uma afirmação de que os condenados são inocentes ou de que os crimes não aconteceram. Os crimes são inegáveis, até porque dinheiro roubado foi devolvido aos cofres públicos brasileiros pelos condenados. Inclusive, foi devolvido dinheiro à Petrobras, que é a estatal brasileira na área de óleo e gás. Então, diante desse fato de que os crimes aconteceram, de que a inocência dessas pessoas não foi afirmada em momento, essas anulações, a meu ver, são absolutamente injustificáveis. Mas acredito que o Brasil recuperará adiante essa agenda anticorrupção, que é uma agenda muito importante para o desenvolvimento econômico e para a democracia do nosso país. ¿Y en qué quedó el caso de Lula da Silva? ¿Tiene que volver a ser enjuiciado? ¿Tienen que volver a emitirse condenas? As condenações contra o presidente Lula, elas foram anuladas por motivos também formais, sentenças que haviam sido exaradas por mim, mas confirmadas em juízo de apelo e confirmadas até por tribunais de Brasília, anos depois, infelizmente, foram anuladas por motivos formais. E como Lula já é uma pessoa de certa idade, pela legislação brasileira, ela não permite que ele seja mais processado por que esses processos retomem o seu curso normal. É o que nós chamamos aqui de prescrição, pelo prazo decorrido e em decorrência da idade do atual presidente. Una última pregunta, senador Moro, y es ¿cómo queda o cómo cree usted que queda la relación entre Brasil y Perú con el caso de Nadine Heredia, con el caso Lavajato? Usted que ha seguido de cerca, además, por ejemplo, el intercambio de información que ha sido muy importante para el Perú, para conseguir condenas acá contra presidentes peruanos. ¿Cómo cree que está la relación, en todo caso, a ese nivel entre Perú y Brasil? Brasil e Peru são nações amigas, com excelentes relações diplomáticas e econômicas, e aqui nós temos que
fazer uma diferenciação entre o Brasil e o governo atual brasileiro, que cometeu um grave erro diplomático, nesse caso específico, e o Peru tem toda a razão de reclamar da concessão desse asilo, mas as relações entre os dois países transcendem esse fato e vão permanecer. E quem sabe no futuro nós possamos remediar a concessão desse asilo, revogando e entregando a Nadine Heredia de volta à justiça peruana, quando se encerrar esse governo Lula. As relações entre os dois países, né, não podem ser abaladas por conta desse fato. Pelo menos essas relações mais permanentes e mais profundas, embora entendo aqui que o Brasil, nesse ponto, tem que pedir desculpas ao Peru. Ujú. Bueno, muchas gracias por su tiempo, senador Moro. Conmigo hasta una próxima oportunidad, desde acá de Perú. Agradeço a atenção e fico feliz em poder contribuir com esses esclarecimentos e vamos esperar dias melhores entre as relações entre os dois países. Muchas gracias. Bueno, amigos, ahí teníamos al senador Sergio Moro, una entrevista exclusiva con Perú 21 para hablar no solamente del caso de asilo de Nadine Heredia, la ex primera dama y esposa de Ollanta, sino también del caso Lavajato y la relación y cómo ha impactado esto en la relación diplomática de Perú y Brasil. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.